Então vamos lá, corrigir o exercício do capítulo 18, Dinâmica da Terra e Caracterização do Relevo Terrestre. Eu vou disponibilizar minha tela aqui do computador para vocês. Vejam, por favor, se vocês estão visualizando a minha tela. Tudo tranquilo? Tudo ok? Show, dá um ok para mim, por favor, só para eu saber se vocês estão visualizando direitinho. Estão visualizando, gente? A tela do meu computador? Então, questão número 1, tá? Questão número 1. Nós temos aqui a questão número 1, ela começa com um esquema, né? É um esquema, assim, bem parecido, bem talvez, assim, espero que seja familiar para vocês, com aquele que eu desenhei, para que vocês possam ter um entendimento sobre a estruturação interna do planeta. Dentro das camadas que correspondem às classificações química e física do planeta. Tá bom? Certo? Então a gente pode perceber que a estruturação interna do planeta, o entendimento sobre ela, sobre as diversas camadas, suas características químicas, ou seja, pelos elementos que compõem, que predominam em cada camada, o dinamismo relacionado à movimentação que acontece, as diferenças de temperatura, diferenças de pressão, são extremamente importantes para a gente entender determinados reflexos sobre a superfície terrestre. Então nós temos essa falsa ideia de estabilidade da crosta, né? Mas a gente pode perceber que a pressão, a temperatura, as correntes, né, de convecção que se dão na estrutura, né, mediana ali no magma, né, no manto terrestre, são fundamentais para a gente entender fenômenos como tremores de terras, né, terremotos, maremotos, a formação de cordilheiras, né, que são cadeias montanhosas, tsunamis, entre outros aspectos, tá bom? Então vamos lá. Questão da PUC do Rio Grande do Sul. Analise o corte esquemático a seguir que mostra as camadas internas da Terra, tá bom? Então, em termos de camadas internas da Terra, pegando uma classificação mais simples, né, nós temos núcleo, manto e crosta. Só que a gente precisa entender um pouco melhor isso. O núcleo, né, também chamado de NIF, justamente pela grande concentração de ferro e níquel, são justamente devido à densidade que forma o núcleo, né, são os principais elementos que formam o núcleo terrestre, certinho? Esse núcleo é subdividido em duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo. Essa grande diferença se dá porque os cientistas apontam, uma parte significativa dos cientistas, que o núcleo interno se apresenta em estado sólido. Aí você fala, caraca, as temperaturas ali chegam a quase 6.000 graus Celsius, ou aproximadamente 6.000 graus Celsius. Não existe nenhum elemento, né, da natureza que resiste a essa temperatura. Como que você tem um núcleo interno sólido? Aí a explicação é pela alta pressão, tá bom? E aí vocês vão recorrer ao professor de física para ele relacionar, né, o núcleo, essa parte interna, em relação ao campo gravitacional do planeta. Então a gente pode perceber isso, tá? A parte do manto, né? O manto terrestre também ele é dividido em partes. Nós temos o manto, né, interno, que é mais próximo do núcleo, o manto externo, que é mais próximo da crosta, e nessa transição, né, fazendo parte, né, do manto externo, nós temos a astenosfera, essa camada de baixa movimentação, extremamente importante para a sustentação, né, da crosta terrestre. A crosta terrestre, né, também chamada de litosfera, a esfera das rochas, ela é dividida em crosta continental e crosta oceânica, certinho? Que também, pela sua composição química, são chamados de cima, que é a crosta oceânica, grande concentração de silício e magnésio, e de cial, certo? O cial fazendo referência ao silício e ao alumínio, tá bom? Então você tem ali na crosta terrestre extensões que chegam a 70 quilômetros, né, de espessura. Mas algumas porções oceânicas, mais abissais, né? O que é uma região abissal? É uma grande depressão marinha. Depressão é uma área rebaixada em relação ao seu entorno. Então a gente vai estudar formas do relevo e nós vamos falar sobre depressões. As depressões oceânicas são as camadas mais profundas, destacando-se a Fossa das Marianas, que pode chegar ali, segundo os cientistas, apenas 5 quilômetros de espessura. Tá certo? Então, você pode perceber aí a interação muito forte, né, com a camada, né, que nós chamamos de manto. Tudo bem? Certo? No esquema, a camada identificada pelo número 2, então nós temos aqui, ó, a camada identificada pelo número 2 corresponde, aí nós temos uma lacuna que deveria ser completada, né, corretamente com alguma das opções de A até E. Corresponde, né, a qual camada do planeta? Então nós temos como opções a crosta,
né? A litosfera, então aqui ó, nós já temos uma situação aqui que já deixa claro, primeiro, que a crosta está sendo identificada pelo número 1, certo? Segundo, crosta terrestre, que corresponde à crosta oceânica e à crosta continental, também pode ser chamada de litosfera, que é a esfera das rochas, que compõe as rochas mais a parte viva, né? Que é justamente o solo, a esfera das rochas. Tá legal? Então nós já temos um equívoco. Nós temos a estenosfera, que é a camada transitória, né? Que é a camada transitória que faz parte do manto, mas é aquela camada transitória para a crosta, onde você tem movimentações mais lentas devido à maior solidez, digamos assim, desse material, tá bom? Quando comparado ao restante do manto. Nós temos ao manto, né? Que espero que seja o nosso gabarito aí, que vocês tenham entendido que é o nosso gabarito, tá? E ao núcleo, que é a parte mais interna da Terra. Então, rolou alguma dúvida aí na hora de fazer essa questão? Não? Alguém quer fazer algum apontamento? Alguém quer perguntar alguma coisa? Algum questionamento, alguma dúvida? Não? Então vamos seguir aqui. Tá? Não tem jeito, galera. Galera, tem que decorar, tá certo? Essa questão número 3 aqui é uma questão do Enem, tá? Uma questão do Enem que mostra aspectos presentes na teoria da deriva continental de Alfred Wegener. Tá legal? Alfred Wegener, no início do século XX, esse cientista alemão, apresenta essa teoria, obviamente se valendo de observações já feitas ao longo da história, certo? Sobre o dinamismo terrestre, a expansão marítima, permitiu o encontro de territórios até então, né? Sem contato. Então, os mapas, né, que foram sendo feitos, embora mapas históricos, que hoje a cartografia, né, valida bastante esses mapas históricos, mas eram mapas rudimentares que não tinham uma precisão como nós temos hoje, né, embora extremamente importantes, eles já começam a apresentar que contornos continentais parecem se encaixar. Então, isso não foi criado por Alfred Wegener, mas o brilhantismo, né, da teoria dele foi fundamental, identificando no primeiro momento ali por volta... Oi, Rômulo, saudades. É Natália. Natália, tudo bem, meu amor? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Saudades das suas aulas, viu? Obrigado, minha linda. Beijão, beijo. Tá? Olha, eu sempre pergunto de você pela sua irmã, ela tá te respondendo. Acabei de falar isso com ela. Ela me deixou no vácuo, eu queria que você deixasse o recado para ela. Ela não foi a primeira mulher a me deixar no vácuo, tá? Não foi a primeira mulher. Pode deixar que eu falo. Mas vamos lá. Vamos lá, beijão para vocês. Para você, Natália, aqui. Então, nós temos ali, segundo a teoria de Alfred Wegener, num determinado momento, né, do processo de formação, mais ou menos 200, 230, 250 milhões de anos atrás, nós tínhamos a configuração de apenas um único continente, certo? Um supercontinente, que Alfred Wegener deu o nome de Pangeia, né? Pangeia, que vem do grego, todas as terras juntas. E nós tínhamos apenas um único oceano, chamado de Pantalassa. Num determinado momento, a Pangeia se fratura em dois grandes blocos, um ao norte, outro ao sul. Né? O bloco ao norte chamado de Laurásia e o bloco ao sul chamado de Gondwana. E você pode perceber aí como a Laurásia vai resultar, né, na porção norte da América, né, na Europa, na Ásia. Já a Gondwana vai dar origem à porção sul da América, à África, né, à Antártica, a região da Austrália, né, a parte da Austrália e também a Índia. Tá certo? Que vai se chocar com a placa asiática, formando, por exemplo, a cordilheira, né, extremamente importante, onde você tem a maior montanha em termos, né, de altitude, que é o Himalaia, tá bom? E depois esses dois grandes blocos foram se fraturando. Mas quem vai dar conta disso, quem vai resgatar essa teoria, vai ser a teoria da tectonia de placas, nos anos 50, nos anos 60, que vão começar a perceber, né, que Alfred Wegener tinha razão em determinados pontos, né? O que o Alfred Wegener utilizou para justificar, além do contorno dos continentes, foi o estudo, né, dos fósseis em territórios distantes. Então ele consegue perceber que em algum momento da vida geológica, da etapa geológica, da história geológica da Terra, essas terras estavam unidas, tá bom? Então vai ser justamente a tectonia de placas que vai dar conta disso, dizer que a crosta terrestre ela é fraturada em porções de tamanhos diferentes, espessuras diferentes, densidade diferente, composição química diferente, que apresentam dinamismo. Algumas
né, alguns desses blocos estão se chocando, outros estão se afastando, outros estão caminhando lado a lado. É o que a gente vai estudar sobre os movimentos tectônicos e vai relacionar, né, a esse dinamismo a movimentação das correntes de convecção. Tá legal? Certo? Chamando a atenção para os oceanos, o que acontece, galera? A gente só continua tendo uma grande massa, né, de água salgada no planeta. Mas ao longo da história, porque essas porções elas estão integradas, não é um processo de afastamento, um processo de separação das massas oceânicas, né, de uma forma geral. Mas ao longo da história, pela própria complexidade das sociedades, né, a questão comercial, a própria evolução mesmo do sistema capitalista, algumas partes do oceano passaram a ser classificadas, e com isso com nomes, para facilitar a localização, certo? Hoje, né, nós temos assim, o reconhecimento de 3 oceanos. O Oceano Pacífico, o Atlântico e o Índico. Aí você deve estar se perguntando, Romulo, mas quando eu estudei lá, não tinha lá o Oceano, né, Antártico e o Ártico? Então, eles não são mais considerados oceanos, eles são considerados mares. Tá legal? Certo? Então, ó, a questão do Enem pede justamente um pouquinho isso, né? Exige um pouquinho desse, né, desse entendimento. Então, nós temos aqui, ó, a partir da análise da imagem, o aparecimento da chamada dorsal mesoceânica do Atlântico. A dorsal mesoceânica do Atlântico é justamente formada pelo distanciamento, pelo afastamento, pela divergência de placas. Nessa região, nós temos uma liberação vulcânica. Essa liberação vulcânica está dando origem a uma cadeia montanhosa de origem vulcânica, que lá na porção norte você já tem a formação de ilhas, então você pode perceber que essas montanhas já estão aflorando, ou seja, com altitudes positivas, acima do nível do mar, e muitos países europeus próximos a essa região já utilizam, né, a energia geotérmica com bastante, né, com bastante importância aí. Tá bom? Então, nós temos o Oceano Atlântico em constante expansão, em constante ampliação. É algo mais ou menos que os cientistas apontam alguns centímetros por ano, mais ou menos na velocidade que as nossas unhas crescem, segundo, né, o comparativo que eles fazem. Tá legal? Certo? Então, você consegue perceber que nós temos aqui, ó, nessa região aqui, a formação, não sei se vocês estão vendo que eu estou identificando, a formação da dorsal mesoceânica do Atlântico. Durante os vídeos, eu destaquei para vocês 2 regiões. Além da dorsal do mesoceânica do Atlântico, a região do Círculo de Fogo do Pacífico, né, que recebe o nome porque é um círculo tipo um formato de ferradura, né, que banha os países, né, que são banhados pelos países, né, que são banhados pelo Oceano Pacífico, nessa região, que recebe o nome de fogo devido à grande atividade sísmica nessa região, fruto de uma grande convergência entre placas. Certo? Então, vocês podem assim, observar que de tempos em tempos nós temos notícias nos noticiários de fortes tremores, de fortes maremotos, terremotos, até mesmo tsunamis que atingem esse território. Então, nós temos uma grande concentração, inclusive, de vulcões ativos. Né? Certo? O Kilauea é o vulcão mais ativo, que está mais tempo ativo. Ele está presente numa ilha, né, chamada Ilha do Havaí, que dá nome ao arquipélago do Havaí. Ele está liberando lava, magma é o que nós conhecemos o material interno. Quando ele atinge a superfície terrestre, já liberando gases, ele é chamado de lava. O Kilauea está liberando lava ininterruptamente desde 1983. Tá legal? Certo? A partir da análise da imagem, o aparecimento da dorsal mesoceânica está associado ao. Então, assim, é uma simples interpretação da questão. Se por acaso você não tivesse essa imagem na questão, o grau de dificuldade seria muito mais elevado. Mas como a questão te dá essa imagem, assim, vira uma questão de interpretação. Tá certo? Então, você vai identificar que, primeiro, você tem que ter o conhecimento. O que é dorsal mesoceânica do Atlântico? Então, você já identificou aqui, ó. Consequentemente, você está se referindo a esse processo de datação geológica. Tá certo? Então, como a gente pode perceber, ó, a formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. Então, nós temos aí uma contínua expansão do assoalho marinho do Oceano Atlântico. Beleza? Tá claro para vocês? Alguma dúvida? Então, assim, qual era a grande dificuldade? Que o aluno soubesse o que significa dorsal mesoceânica do Atlântico. Identificasse nos esquemas, nas fotografias que representam, né, a teoria da deriva continental, aonde que nós temos o início, o processo de formação
né, da dorsal mesoceânica do Atlântico, sobretudo na porção sul, do Atlântico Sul, tá bom? E com isso você identificasse aqui, ó, o Cretáceo, que você identificasse. Tudo bem? Certo? Tudo tranquilo? Tudo no esquema? Beleza? Acho que dá tempo para mais uma, né? Aqui, galera, eu estou apresentando para vocês a coluna geológica, com eras e períodos. Não se preocupem em decorar isso. Algumas questões, elas citam, né, períodos geológicos, eras geológicas, épocas geológicas, momentos da evolução geológica do planeta. E em cada momento nós temos importantes acontecimentos, tanto para a evolução do planeta como a própria evolução da vida no planeta, certo? Que começa ali no processo de formação da Terra, né, e de constituição da crosta terrestre até hoje. Então, quando a gente fala, né, de datação geológica, é importante que você perceba que a gente está te fazendo uma diferença em relação ao período histórico, certo? Nós temos a história do homem, que é uma história muito recente. O homem surge, em termos geológicos, né, no período quaternário do Cenozoico, que é o que nós vivemos, certo? Então é muito, mas muito, né, recente. Alguns autores já defendem a necessidade de uma nova, né, de um novo período geológico. Até a definição desse período, alguns, né, propunham, inclusive, a utilização do período chamado antropoceno, antropo de homem, né? Ou seja, devido à grande interação do homem, devido à grande, né, modificação do planeta pela ação do homem, esse novo período, esse novo momento geológico, melhor dizendo, receberia o nome, né, de antropoceno, tá bom? Depois eu vou fazer uma aula específica para vocês, representando essas eras geológicas, os períodos geológicos e o que é importante saber sobre eles. Importante no sentido para o concurso público, para o vestibular, para o Enem, obviamente, que é o nosso foco, tá? Mas eu estou mostrando aqui para vocês que na apostila eu fiz um esqueminha legal, fiz um resumo legal. Assim, eu acho que está assim, dentro assim, das possibilidades, está bem didático, porque é muita decoreba, tá bom? Mas nesse primeiro momento não quero que vocês se preocupem com isso, certo? Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso e apontar para vocês o que eu quero que vocês entendam, tá legal? Certo? Então aqui, ó, no período quaternário do Cenozoico, né, onde nós temos aqui, assim, Paleozoico é vida antiga, Mesozoico é vida intermediária, Cenozoico é vida recente, e esses períodos são divididos em outras frações, tá legal? O quaternário do Cenozoico, onde nós temos a presença do homem. Então, quando a gente fala do período geológico, a gente está falando de bilhões de anos, de milhões de anos. Quando a gente fala da história do homem, a gente está falando de segundos, minutos, né, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Então, é um período recente, tá bom? Vamos lá, vamos para a última questão da aula de hoje, que também é uma questão do Enem, uma questão que caiu no Enem do ano passado, tá? Uma questão que caiu no Enem do ano passado, que é o número 15 da apostila de vocês, tá bom? É o número 15 da apostila de vocês. Se organizem aí, não sei se já se localizaram. Gente, essa imagem já deixa claro, né? Aqui nós temos a representação aqui, da Pangeia, e inclusive a Pangeia nós temos a fratura, né? Assim, as divisões político-territoriais aplicadas hoje no mundo. Vamos pegar com destaque? Olha só, esse contorno aqui eu estou representando quem? O Brasil. Então eles pegaram essa representação da Pangeia, dentro da teoria de Alfred Wegener, da deriva continental, esse supercontinente, né? Que em um determinado momento estava unido, todas essas porções emersas, as áreas continentais estavam unidas num grande bloco rochoso, e aqui identificando justamente com as divisões políticas atuais, ou seja, se a gente pudesse casar as divisões políticas atuais dentro da Pangeia, nós teríamos essa configuração. Tá legal? Então, era preciso que o aluno identificasse nessa visualização a Pangeia, tá? Aí tá aqui, ó. A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade, algo que não aconteceu. Nós tivemos o quê? Fraturas. Primeiramente em duas partes, né? Laurásia e Gondwana, e depois esses dois grandes blocos foram continuamente se fraturando até a configuração atual. E continua, né? A dinâmica terrestre permanece. Então, ó, é a estrutura geológica, fazendo referência à Pangeia. Tá claro? Certo? Então, era preciso que você tivesse esse conhecimento. Isso caiu na prova do Enem do ano passado. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido essas 3 questões, que tenham ficado claro, né, para vocês. Vou interromper agora
a gravação para a gente permanecer